Para muitas crianças e adolescentes, a adoção representa o fim de um caminho doloroso, com novos encontros, oportunidades e amor. Mas esse processo, cercado de desafios, pode acabar se transformando em mais um episódio de abandono para algumas crianças e adolescentes que tiveram esperança em uma nova família. Tu chega a um certo momento que tu atinge uma certa idade, que tu perde a esperança. Tu vai tipo, vou dar um passeio e eles vão me devolver. Tu perde a esperança de tu encontrar uma família. A devolução não deveria acontecer, mas é uma realidade. Durante o período de teste de convivência com a família interessada, esse retorno é permitido. Mas, infelizmente, isso ocorre até mesmo anos após o processo de adoção ser finalizado. Temos casos de vidas que conviveram 11 anos, viajaram mundo afora. A mãe cansou de ser mãe e disse num belo dia: hoje eu não quero mais. E a menina volta então para o sistema protetivo, está no acolhimento institucional, depois de 12 anos, depois de ter conhecido a Europa, depois de ter conhecido mundo afora, está de volta no acolhimento institucional. É disso que a gente está falando. Muitos pais acabam desistindo com as dificuldades que envolvem o cuidado de crianças e adolescentes e optam pelo caminho mais fácil, devolvê-las aos lares. Criança e adolescente não deve ser devolvido até porque são pessoas. Então, tu não devolve até porque eles não são produtos. Depois da sentença de adoção, mudou de figura, porque depois da sentença de adoção, é filho, como se biológico fosse. Então, a pessoa que faz a devolução, né, da criança ou do adolescente pós-sentença, o Ministério Público ingressa com ação indenizatória por dano moral, pedido de alimentos, né? Enfim, tem toda uma consequência jurídica. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a adoção como uma medida irrevogável, mas na prática, nem sempre é assim. Os órgãos públicos acabam aceitando a situação numa tentativa de preservar essas crianças. Não há uma ilegalidade, vai acontecer um dano. É uma questão, né, de bom senso, uma questão ética, uma questão moral, né? Mas, assim, tanto não há proibição que tem devoluções, infelizmente tem. Dados levantados com exclusividade pela reportagem junto ao Conselho Nacional de Justiça, via Lei de Acesso à Informação, mostram que, durante o período de teste de convivência, uma criança passa em média quase 10 meses com a família interessada antes de retornar ao abrigo no Rio Grande do Sul, um número 223% maior do que a média nacional. Desde 2019, foram 127 casos desse tipo no Brasil, sendo 10 no Rio Grande do Sul. Já em relação a devoluções, o Brasil teve 115 adoções revogadas no mesmo período. Em média, esses jovens passam 1 ano e 8 meses com as famílias que os adotaram antes de serem devolvidos. O Rio Grande do Sul ocupa a 12ª posição no ranking nacional, com 13 devoluções de crianças e adolescentes. Os irmãos Alice, de 17 anos, Ana Laura, de 15, Sara, de 13 e Lucas, de 11 anos, enfrentaram diversas tentativas de adoção, com retornos ao abrigo quando a convivência com as famílias não deu certo. Seus pais, Michele e Marcelo, que adotaram os irmãos em 2018, autorizaram os filhos a conversarem com a reportagem para que pudessem contar suas histórias. Quando foi a última da adoção que teve antes da minha família que eu tô agora, a gente ficou aqui uns 5 meses, 6 meses antes de terminar os papéis de adoção, e eu tava com 13 anos e ela não quis eu, e isso pra mim eu chorava muito, porque eu me apegava a eles, entendeu? É muito triste. Nos primeiros meses, ela sempre achava que a gente ia devolver ela, né? Bom, ela tinha uma preocupação de como seria quando ela chegasse aos 18 anos. Porque pra ela, aqui era como a casa lá, 18 anos tinha que ir embora.
Medo da rejeição é um sentimento que Graziele conhece bem. Ela passou por 8 lares até ser adotada aos 16 anos. Isso marcou e influenciou vários aspectos de sua vida, incluindo sua profissão. Hoje, como psicóloga, ela é voluntária no abrigo onde morou e atende famílias que estão passando pelo processo de adoção. Ela acredita que o problema está, muitas vezes, nos adotantes, que idealizam o filho que vão adotar. Ela já vem com uma bagagem. Então aí quando essa criança chega na casa, tem aquele choque de realidade, entendeu? A família não consegue desconstruir o que foi idealizado e encarar o real aí que está na sua frente. Os pais são os adultos da relação. Então eles que precisam, né, ajudar essa criança. Além disso, para um jovem que passou por muitas experiências e já tinha um histórico de vida anterior ao processo adotivo, pode não ser tão fácil se adaptar em um novo lar. Muitos demoram para chamar de pai e mãe os adotantes e testam a nova família para terem certeza de que serão aceitos. Por esse motivo, a maior parte das devoluções ocorre quando eles atingem a fase da adolescência. A maioria das pessoas começa a dar trabalho. Não precisava estar passando por isso, devolve, entendeu? Não vou dizer que é fácil. Tem que ter uma vontade bem grande de ser mãe. E tem que ser pai, tem que pôr limite, tem que chamar atenção, tem que pôr de castigo, porque eles precisam disso. E se for teu filho biológico, tu não devolve. Não tem como tu dissolver ele para deixar de ter o problema porque ele está crescendo. Então, a conscientização o processo é o mesmo. Então, a dificuldade é a mesma. A adoção deve ser extremamente ponderada pelos pais interessados. É uma escolha que afeta a vida e o futuro de uma criança. Não é um caminho fácil, mas há maneiras de superar as dificuldades e evitar a devolução. Se tu vai pegar pra tratar mal, pra tratar com diferença dos teus filhos biológicos, não pega. Óbvio, não é fácil quando tu vai pegar um adolescente, porque a pessoa ela cria uma barreira. Que tu vai ter que conversar, vai ter que mostrar que não, eu não vou te devolver. Eu tô aqui pra ser tua mãe, pra ser teu pai. A separação de irmãos é outro problema de quem espera um recomeço. Só no Rio Grande do Sul são 472 crianças e adolescentes aptos para adoção hoje. Desse total, quase metade tem irmãos. A nível nacional, a proporção é semelhante. Dos aproximadamente 3.800 jovens que aguardam um novo lar, 53% têm irmãos. Separar é uma estratégia usada pela Justiça para tornar os processos mais rápidos e aumentar as chances das crianças e adolescentes de serem adotados. Isso acontece porque o adotante tem um perfil de filho preferido, crianças de até 6 anos, brancas e sem deficiências ou condições médicas. Por isso, em casos de grupos de irmãos muito numerosos, com idade muito diferentes, ou quando um deles é uma pessoa com deficiência, o desmembramento é aplicado. Eu tenho Ana, Maiara e Bruno que foram comigo pro abrigo, né? Eu tinha 12 anos quando a Ana e a Maiara foram adotadas. Foi no mesmo ano. Uma foi em julho, a outra foi no final do ano. Foi bem pesado para mim. Foi bem pesado, chorei muito, sofri assim por muito tempo, muitos anos. Só superei a adulta. E eu, às vezes, até brinco que talvez ainda hoje eu não tenha superado 100%, né? Quando essa separação acontece, independente do motivo, o contato entre esse irmão que foi adotado e aqueles que ficam no abrigo ou vão para outra família fica mais frágil, em alguns casos inexistente. Então, assim, se você for adotar, pelo menos permita esse contato, dê esse direito à criança que ficou e ao seu filho que você acabou de adotar, porque esse seu filho aí, ele vai querer esse contato. Então, assim, se você não proibir esse contato, o sofrimento ele vai ser menor. Depois de terem sido separados em diferentes tentativas de adoção, Alice, Ana Laura, Sara e Lucas foram todos adotados juntos. Com a família completa, os irmãos relatam que sentiram a certeza de que finalmente encontraram o seu lar. Todas as adoções que a gente teve, normalmente não eram nós 4 juntos. Então, acho que pela certeza de estar nós 4 juntos, pelo
sentimento e tudo que aconteceu foi pegando um e um e acabou todo mundo ficando junto. Então se tu quer uma criança só, tu pega um que não tenha irmão. Porque os irmãos vão se separarem, eles vão ficar com saudade. E se os pais forem adotar aquela criança, morar bem longe, não tem como ir lá para visitar. Então é melhor não separar. Problemas no processo de adoção, como a separação de irmãos e a devolução de crianças e adolescentes, podem causar abalos psicológicos. O medo da rejeição e a insegurança são alguns deles. Essa criança cresce, né, se torna um adulto muito mais inseguro assim, em todas as áreas da vida. E o impacto eles vão levar para a vida inteira, porque acreditaram naquela família que prometeu que ia cuidar, que prometeu que iria amar, e mais uma vez eles retornaram para aquele espaço protetivo. A principal causa desses problemas é a falta de responsabilidade e de conscientização dos adotantes. O poder público, percebendo essa necessidade, reforçou o trabalho de orientação. Mas, além disso, cabe aos pais buscarem o apoio necessário. Assim, boa parte dos traumas pode ser evitada ao compreender que a responsabilidade de ter um filho é sempre a mesma, seja ele adotado ou não. Ele deve ler sobre o tema, ele deve fazer parte de grupos de apoio à adoção, para que ele possa realmente ter todo o conhecimento das responsabilidades e das consequências da adoção. A pessoa tem que buscar ajuda se não tem, entendeu? Busca uma psicóloga, a gente busca tudo isso, porque todas as ferramentas que a gente puder ter para dar certo, né? Com a conscientização necessária, pais e filhos ficam mais preparados para superar os desafios e construir juntos uma nova história. Eles não são um livro em branco, eles já vêm com uma história, então tu vai escrever o resto da história. Tomara que tenha um final bem lindo, bem feliz, né? A ideia é essa.